Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo invada o seu coração neste momento. Que alegria imensa é ter você aqui conosco, participando de mais uma palavra do dia. É um privilégio poder falar com você, dividir esse tempo precioso, esse espaço sagrado em que abrimos as Escrituras e permitimos que a voz de Deus penetre no mais profundo do nosso ser. Não importa como está o seu coração neste instante, se aflito ou em paz, se carregado ou aliviado. O que realmente importa é que você chegou aqui. E se chegou, foi Deus quem te trouxe, porque Ele tem uma palavra viva, poderosa e transformadora para o seu espírito. Então respire fundo, acalme os pensamentos, abra sua alma, porque o céu quer falar com você. A palavra do dia hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Que declaração impactante! Jesus não apenas faz uma referência histórica e espiritual a um dos mais conhecidos profetas do Antigo Testamento, Jonas, mas ele também se coloca como o centro da narrativa, como alguém muito maior do que Jonas. Para compreendermos essa palavra em sua profundidade, precisamos voltar ao contexto. Jesus está falando com uma geração incrédula, uma geração que, apesar dos sinais, dos milagres, da graça abundante que o cercava, ainda assim duvidava. E ele, com amor, mas também com autoridade, diz que os homens de Nínive, aqueles que ouviram Jonas e se arrependeram, terão mais mérito diante de Deus do que aquela geração, porque mesmo com menos revelação, eles creram. Vamos lembrar o que aconteceu com Jonas. O profeta foi chamado por Deus para pregar a Nínive, uma cidade pagã, corrupta, mergulhada no pecado. No entanto, Jonas foge, tenta evitar a missão. Deus então o alcança no ventre de um grande peixe, e ele é conduzido de volta ao seu propósito. Quando finalmente prega, com uma simples mensagem de julgamento e arrependimento, a cidade inteira se quebranta. O rei desce do trono, veste-se de pano de saco e decreta jejum em toda a nação. Em Jonas capítulo 3, versículo 10 está escrito: "E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez." Vemos aqui o poder do arrependimento verdadeiro. Um povo sem aliança com Deus responde com fé a uma mensagem dura. E agora, Jesus está diante de um povo que viu milagres, que ouviu palavras de graça, que presenciou curas, libertações, e ainda assim não se dobram, não se quebrantam na rendam. Jesus diz: "E eis que aqui está quem é maior do que Jonas." Ele está dizendo, se Jonas, com uma mensagem simples, causou tamanha comoção, o que deveria acontecer quando o próprio Filho de Deus fala? Jesus é maior em missão, porque ele não vem apenas para alertar sobre o juízo, mas para nos oferecer salvação. Ele é maior em obediência, pois enquanto Jonas fugiu da missão, Jesus caminhou voluntariamente para a cruz. Ele é maior em amor, pois deu a sua vida por nós, mesmo sendo rejeitado. Em Filipenses capítulo 2, versículos 8 a 11 está escrito: "E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra." Ou seja, não há comparação. A geração de Jonas respondeu ao profeta, e nós estamos respondendo à presença de Cristo entre nós. Essa palavra nos confronta, mas também nos chama à responsabilidade. A geração de Jesus teve o privilégio de ver ela o fez. A face, nós, ainda que não o vejamos fisicamente, temos o Espírito Santo, temos a palavra escrita, temos os testemunhos vivos, os milagres que continuam a acontecer. Temos tudo o que precisamos para crer. E mesmo assim, quantas vezes somos indiferentes? Quantas vezes ouvimos e não obedecemos? Quantas vezes dizemos Senhor, Senhor, mas não fazemos o que Ele nos manda? Em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus nos ensina sobre os dois fundamentos. Aquele que ouve suas palavras e as pratica é como o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio a tempestade, o vento, e a casa permaneceu. Mas o que ouve e não pratica é como o homem insensato que edificou sobre a areia, e a queda foi grande. O convite hoje é para edificar sobre a rocha
é Cristo. O Evangelho não é apenas uma mensagem para ser admirada, é um chamado à ação, um chamado à rendição, um chamado à transformação. Veja, os homens de Nínive se levantaram em arrependimento diante de uma simples advertência. Eles se humilharam, reconheceram o erro e buscaram a misericórdia de Deus, e foram ouvidos. Deus suspendeu o juízo. Isso mostra o caráter de Deus, um Deus que prefere perdoar do que punir, um Deus que se alegra com a restauração, com a reconciliação, com o recomeço. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, está a promessa: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O caminho para a cura, para a restauração, para a bênção de Deus passa pela humildade, pelo arrependimento, pela decisão sincera de mudar. O Senhor está dizendo: aqui está quem é maior do que Jonas. Isso é uma exortação, mas também é um convite. Jesus é maior do que tudo o que veio antes. Ele é maior que os profetas, maior que os reis, maior que o templo, maior que os sacrifícios. E Ele está entre nós. Ele está te chamando hoje para uma resposta sincera. Ele está te convidando a não ser como aquela geração que ouviu, viu e mesmo assim rejeitou. Ele está te chamando para ser como os homens de Nínive, que mesmo com pouca luz, com pouca revelação, decidiram crer, obedecer e mudar. O que o Senhor está esperando de você hoje? Talvez você esteja vivendo como alguém que já ouviu muito, mas que parou de praticar. Talvez esteja afastado, frio espiritualmente, indiferente. Mas hoje é dia de despertar. Hoje é dia de lembrar que maior do que Jonas está aqui. E sei lesta. Há esperança, há tempo, há perdão. A palavra do dia nos confronta com a verdade de que ser exposto à presença de Cristo exige de nós uma resposta. Não podemos apenas admirar Jesus. Precisamos segui-lo. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amar a Jesus é obedecer, é seguir, é mudar, é viver segundo o que ele nos ensinou, é abandonar o pecado, é deixar a velha vida, é escolher o caminho da cruz, ainda que seja difícil, mas é esse caminho que conduz à vida eterna. Não sejamos como a geração que teve tudo diante dos olhos, mas endureceu o coração. Sáramos como Nínive, que mesmo em trevas, viu a luz e se entregou. Que essa palavra aqueça seu coração e produza frutos em sua vida. Que você hoje escolha responder ao chamado de Cristo. Ele é maior do que Jonas. Ele é maior que os seus problemas, maior que as suas dores, maior que o seu passado. Ele está te chamando para um novo tempo. Um tempo de arrependimento, de restauração, de comunhão profunda com Ele. Não resista ao toque do Espírito. Deixe o amor de Deus invadir você. Deixe a graça te transformar. Escolha ser como Nínive e não como a geração incrédula. E você verá a mão de Deus se mover com poder em sua vida. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra que nos lembra da grandeza de Jesus. Obrigado, porque mesmo sendo maior do que tudo, Ele se fez pequeno por amor a nós. Senhor, ajuda-nos a não sermos indiferentes à Tua voz. Que o nosso coração se quebrante, que nossa mente se renove, que nossa vida se alinhe ao Teu propósito. Dá-nos a graça do arrependimento verdadeiro, da mudança de vida, da obediência constante, que possamos Te ouvir e praticar, que possamos reconhecer que maior do que Jonas está aqui e responder com fé, com entrega, com amor, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que também precisa ser tocado por Deus. Que o Senhor continue te abençoando e te fortalecendo a cada novo dia. E até o próximo vídeo com mais uma palavra do dia.